Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que ficou os dados no dia de ontem. A gente teve aí petróleo subindo, petróleo subiu 1,01%, hoje vem caindo 1%. Testando novamente aquela linha que antes era resistência e agora virou suporte, né? Na casa dos $77. Óleo de palma caiu no dia de ontem, caiu forte, 2,68%, e hoje continua o movimento de queda, com 1,15% de queda. Para o óleo de soja, a gente teve uma recuperação no pregão de ontem, subiu 0,99%, porém hoje já entrega boa parte aí dessa alta, né? Caindo 1,43%. Para a soja em grão, a gente teve também uma alta espetacular. Soja que trabalhou no dia anterior abaixo dos $12, que é uma região importantíssima de preço. Fechou o pregão aí subindo 24 cents por bushel, uma alta bem considerável mesmo. Subiu 2,05%. No pregão de hoje já cai basicamente 10 centavos por bushel, caindo 0,76%. Para o farelo, tivemos também um dia de alta que impulsionou, puxou a soja para cima, né? A gente tem aí o farelo ontem fechou com 2,46%, agora vem numa região de resistência e hoje vem deixando já uma barra negativa, caindo 0,5%. O mercado de soja não está nada fácil, né, pessoal? Olhando para o trigo ontem também se recuperou bem. Ontem foi um dia de alta para as commodities, né? A gente viu o trigo subindo 12 cents por bushel, cerca de 2,02%. E hoje já cai aí 0,91%, novamente testando aquela região de resistência nos $6 por bushel. Para o milho também, assim como as demais commodities, subiu no dia de ontem, subiu 1,7%, com 7 centavos de alta, e hoje vem aí testando novamente a região dos 4,47. Aqui no Brasil a gente teve um dia que chegou a trabalhar no negativo, no nosso milho, porém acabou fechando com uma alta aí no pregão regular de 0,3%. Milho que vem reagindo basicamente a questões lá fora, né, pessoal? A gente teve no dia de ontem um dólar mais forte e também Chicago mais forte, então isso acabou puxando as negociações aqui do nosso milho também. E de novo, o milho aqui no Brasil segue trabalhando dentro daquela região de resistência, né? Muda aqui o cenário se ele vier a perder de fato a região dos 63,50. Olhando para as bolsas, a gente teve um dia para o S&P 500 testando novamente a máxima histórica, mas acabou fechando um pouco abaixo. Ainda assim, muito próximo do 0 a 0, estável, enquanto a Nasdaq fez um pregão mais negativo. O Nasdaq chegou a estar caindo 1%, acabou encerrando o dia com uma queda de 0,67%. Sobre a soja, ali comentei que ontem deu uma puxada boa, né? Algumas questões estão relacionadas à parte climática. A gente tem aí para a Argentina uma perspectiva de um tempo mais seco e mais quente, com temperaturas inclusive passando aí, com suas máximas passando os 42 graus. Isso acaba colocando uma preocupação em cima da produtividade argentina. Já comentam que aqueles números publicados anteriormente pela Bolsa de Buenos Aires e também pela Bolsa de Rosário, que provavelmente eles não vão ser batidos devido a essa onda de calor que a gente está vendo agora. Ou seja, mais dificuldade para planta encher o grão, né? Então, a princípio, a bolsa aí falava em 52,5 milhões de toneladas, já esperam aí na casa de 50, tá? 50 milhões de toneladas. E para a soja, isso para a soja e para o milho, a perspectiva, a Bolsa de Rosário chegou a comentar em 59 milhões de toneladas, mas deve ficar aí na casa de 55, quem sabe até um pouco mais abaixo do que esse patamar. Ainda assim, uma excelente produção. Aqui no Paraná, Deral também soltou uma publicação e a perspectiva deles é de que o Paraná tem uma quebra de 15%. Uma situação aqui no Paraná que é muito parecida também com a São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então esses três estados devem ter uma quebra, uma redução de produtividade muito parecida. Aqui para o Paraná,
a gente fala de uma redução de cerca de 2,6 milhões de toneladas na perspectiva do que deveria produzir, segundo o próprio DERAL, e agora com essa atualização, saindo então numa perspectiva de 21,8 milhões de toneladas para 19,2 milhões de toneladas a produção de soja aqui no Paraná. Pelo menos essa é a perspectiva para o DERAL, que é o órgão do Paraná. Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, como é que está o clima. Quarta-feira, dia de atualizar os mapas. E o padrão continua o mesmo, né, pessoal? Que eu trouxe aí na sexta-feira passada, na segunda. A princípio, os modelos continuam mostrando mais chuvas para o norte e também para o centro-oeste. E pouquíssimas chuvas para a região sul do Brasil. Lá para a região do Mato Piba, o que antes era um problema de não estar chovendo, agora já começa a inverter um pouco a situação. Já comentam que há muito volume de chuva e isso começa a cobrar um preço aí na produtividade da soja. Alguns lugares já comentam de soja ardido e por aí vai, né? Então o produtor realmente não tem um dia de sossego, né? Olhando aqui para o mapa acumulado para os próximos 5 dias, modelo americano, a gente vê que lá para o Mato Grosso a perspectiva de chuvas acumuladas devem ficar na casa de 50 milímetros. E aqui para o sul, a gente olha para a Argentina também, pouquíssimos volumes de chuvas, né? Onde chove deve chover cerca de 5 milímetros. O modelo europeu é muito parecido também com relação a onde deve chover, mas ele traz um pouco mais de volumes de chuvas. Olhando aqui para o Mato Grosso, região do Mato Piba, ali também a gente observa que as chuvas devem ficar na casa de 50 a 60 milímetros. O tom de vermelho é um pouco mais intenso na maior parte do território do Mato Grosso e também nas outras regiões ali do centro-oeste, né? Pessoal, a gente teve publicação ontem de dados. A gente teve publicação da Microsoft, tivemos publicação da Google. Ambas vieram com um lucro maior em seus relatórios, tá? Então a gente tem aqui a estimativa para a Microsoft, o lucro por ação era de 2,77, veio com 2,93, surpresa aí de 5,73%. Bastante, bem interessante mesmo. A previsão da receita era 61 bilhões, veio com 62 bilhões. Tá? Então um aumento aí de praticamente 1 bilhão na receita. E para o Google também surpresa, tá? Expectativa do lucro por ação era de 1,59, veio 1,64, surpresa de 3,05%. A surpresa que no caso é a diferença entre a expectativa do mercado e o que foi publicado, né? Isso aí gerou uma receita de 86,31 bilhões de dólares, tá? Lembrando que é sempre de dólares. Contra a perspectiva do mercado, que era de 85,27. Então esses dois dados aqui dessas gigantes de tecnologia foram bons, interessantes para o mercado, e vamos ver aí como é que está repercutindo no dia de hoje, né, pessoal? Olhando agora para a parte de Ásia e Pacífico, a gente tem Xangai caindo 1,48% e Hang caindo 1,62%. Lá na China segue aquela questão, como o tribunal mandou encerrar as operações da Evergrande, que é a maior, era até então pelo menos, né, a maior incorporadora chinesa, o mercado num primeiro momento não reagiu tão mal porque acreditava que o governo poderia assumir as operações da Evergrande e terminar aí, porque ela tem muitos apartamentos inacabados, e o mercado acreditava que o governo incorporando essas operações poderia trazer novos estímulos ao setor de construção. Porém, até o momento ainda não houve uma sinalização de que de fato o governo vai fazer isso, apesar de que é mais provável que sim, que ele assuma essas operações. Porém, como ainda não houve um comunicado, o mercado começa a ficar estressado. A gente já viu uma queda ontem, vemos uma continuação da queda hoje também. Ali na Ásia Pacífico, o destaque de alta fica para a Bolsa Australiana, que sobe 1,06%. Olhando para a Europa, pessoal, a Europa em tom otimista hoje novamente, sobe pouco, mas todos praticamente no campo positivo, né? Com exceção aqui da Bolsa da Alemanha, que no momento cai apenas 0,03%. Dia mais positivo lá para a Europa, o Eurostock sobe 0,05%. E no destaque de alta temos a Bolsa Italiana, que sobe 0,87%. Para a parte de futuros, temos S&P 500 caindo 0,44% e Nasdaq caindo 1,15%.
Ontem tivemos publicação de dados lá nos Estados Unidos com relação às ofertas de emprego abertas e elas vieram acima da expectativa do mercado. E isso mostra que está muito difícil realmente lidar com a questão de inflação salarial. Por quê? Porque seguem abrindo vagas de emprego, o desemprego está muitíssimo baixo, ou seja, se eu quiser manter os meus funcionários eu vou ter que acabar pagando mais. E pagando mais, as pessoas acabam recebendo mais, está todo mundo empregado, elas têm condições aí de consumir mais também e, por consequência, a inflação não cede e tem perspectiva até de aumento, né? Então, complicado essa situação, esses dados, em outros momentos seriam dados excelentes, pleno emprego, muito bom, porém tem essa questão aí da inflação que o mundo inteiro está tentando lidar com ela e, a princípio, as medidas não estão sendo tão efetivas, né? Lá nos Estados Unidos, pelo menos, a inflação ela parou de subir, ela está estável já faz alguns meses e, inclusive, hoje na nossa agenda a gente vai ter a publicação da taxa de juros lá nos Estados Unidos, decisão de política monetária. É uma agenda bem relevante hoje na parte da tarde, tá, pessoal? Outro ponto da agenda que é interessante, que vai ter ainda após o meio-dia e meio, a gente tem publicação de estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos. Isso aqui tende a mexer com o mercado de petróleo, tá? E a gente tem também às 4 horas da tarde, então, a decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos. E às 4h30 da tarde, a coletiva de imprensa. A princípio, a decisão ela não tem segredo nenhum, vai vir em linha. E o que importa mesmo para o mercado é às 4h30 aqui com a coletiva de imprensa e para ver o que o Jeremy Powell vai trazer de atualização, de perspectiva, de cortes para frente, enfim, o que ele tem a nos dizer de novo. Então, às 4h30 da tarde, realmente muito, muito importante, o dado mais importante aí da semana, né? E aqui no Brasil a gente também vai ter definição de taxas de juros, tá, pessoal? Aqui já é esperado também mais um corte na nossa taxa de juros no tom de 0,5%. Basicamente isso é consenso e muito dificilmente a gente vai ver algo diferente disso. Também fica a atenção aí para o que vai ser dito e quais serão as próximas perspectivas. Se a gente vai ter mais um corte de taxa de juros contratados, como provavelmente vai acontecer, de quanto que vai ser esse corte e quais são as perspectivas aí do Banco Central do Brasil, né? Então, aqui só sai após o mercado fechar, né? Após as 6 horas da tarde. Olhando para o dólar, pessoal, o dólar hoje está um pouco mais forte contra as principais moedas do mundo, né? Sobe 0,10%, mas temos um dólar misto contra países emergentes. E para fechar nossa reunião de hoje, temos aí o petróleo, como eu comentei, caindo 1,02%. E o minério de ferro, pessoal, cai bem, cai 3,08%. Isso aqui é péssimo para Vale, isso aqui é péssimo para Petrobras. Então a perspectiva é que a gente deva seguir esse humor externo, principalmente aqui de China e Estados Unidos, pelo menos na abertura do nosso mercado, lembrando que tudo pode virar na parte da tarde com a publicação aí desses dados dos Estados Unidos. A todos, um grande abraço, nos vemos novamente amanhã.